Fala, povo abençoado. Olha nós aí de novo. Estamos aqui para comentar mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Essa lição é a lição de número 4, cujo tema é Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nessa lição nós vamos ver o embate entre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Azerá e Baal eram divindades que eram adoradas por pessoas ali do Oriente Médio. Então Elias chama esses profetas, que totalizando são 850 profetas, para um embate, um desafio, para mostrar quem era o Deus verdadeiro. E também nós vamos ver nessa lição o lado humano de Elias, né? Como ele padece ali com o desânimo e a depressão. Bom, basicamente é isso que nós veremos nessa lição e no decorrer aqui dos tópicos nós vamos detalhando cada um desses assuntos. Eu vou comentar essa lição aqui de forma panorâmica. Esse primeiro tópico diz o desafio no Monte Carmelo. É possível observar aqui esse desafio que Elias propõe aos profetas de Azerá e de Baal. São 400 profetas de Azerá e 450 profetas de Baal. A gente vê ali a audácia de Elias a ponto de chamar aqueles profetas para o desafio. Elias chama na frente do rei Acabe, e ainda chama todo o povo para poder assistir aquele desafio. O desafio era o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E a gente sabe que aqueles 850 profetas não tiveram sua oração respondida. Então a gente observa aí a audácia do profeta Elias. Ali naquele desafio é possível observar 3 públicos. O primeiro público é o público que adorava aquelas divindades, Azerá e Baal. Esse público aí era composto por Acabe, por Jezabel, pelos 850 profetas e todos que seguiam essa idolatria. O segundo público é representado ali pelo profeta Elias. Juntamente com Elias estavam os 7.000 outros profetas que foram guardados por Deus, livrados da morte, e também aqueles outros que morreram, que foram mortos por ordem de Jezabel, mas que eram fiéis ao Senhor e foram fiéis até a morte. Esse outro público, que é o segundo, esses serviam ao Senhor. O terceiro público é o público indeciso. Elias faz uma pergunta e ele propõe, se Baal é o Deus verdadeiro, seguia Baal. Se o Senhor é o Deus verdadeiro, então sigam ao Senhor. E o povo fica em silêncio. Isso aí a gente observa nas Escrituras Sagradas. Então esse terceiro público são os indecisos. Então a gente observa aí esses 3 públicos, essas 3 classes de pessoas que estavam presentes ali por ocasião daquele desafio. E interessante dizer aqui que Obadias também fazia parte ali do segundo público, ou seja, do público que adorava ao Senhor, dos fiéis a Deus. Obadias, um agente da inteligência infiltrado no reinado de Acabe. Ou seja, Obadias servia a Acabe, porém, ele era um servo do Senhor. Ele salvou, diz as Escrituras Sagradas, cerca de 100 profetas. Quando Jezabel mandou matar e estava matando muitos profetas do Senhor, Obadias escondeu muitos profetas e assim os livrou da morte. Fica aqui uma pergunta, um questionamento, né? ou aqui só uma reflexão para nós. Se nós estivéssemos lá, ou então se nós trouxermos aquela ocasião para os dias odiernos, para o dia atual que nós estamos, em qual público nós estaríamos inseridos?
estaríamos no primeiro, que adora aos deuses, às divindades Baal e Azerá, ou no segundo, que realmente adora ao Senhor e obedece os seus mandamentos, ou no terceiro público, dos indecisos, que não sabe a quem servir. No segundo tópico diz a oração de Elias. Aqui nesse tópico eu quero comentar o seguinte: a gente observa um contraste entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Quais são esses contrastes que eu quero dizer? Primeiro, o profeta Elias tem a sua oração respondida, o que não acontece com aqueles profetas pagãos, os 850 profetas. Eles não tiveram suas orações respondidas. Segundo contraste, eles adoraram ao Deus que não era verdadeiro. Elias, ele orou ao Deus verdadeiro, tanto é que foi respondido com fogo. Na hora do vamos ver, as divindades dos profetas pagãos deixou a desejar. Então, aqui entra um terceiro contraste. Elias não passou vergonha, porém, os 850 profetas passaram vergonha diante do público. O povo estava reunido ali e eles passaram vergonha. E não parou somente na vergonha. Um quarto contraste que ocorreu lá naquela situação. Elias permaneceu vivo. Agora os profetas foram mortos. E essa morte aqui, ela tem uma simbologia. Essa morte, ela simboliza que as pessoas que praticam a idolatria, elas serão mortas. Mas não são mortas a morte física que a gente conhece. A morte eterna, que é a condenação eterna. Essa morte ali daqueles profetas tem uma simbologia. A idolatria leva o ser humano à condenação eterna. Quando Elias propõe aquele desafio aos profetas, ele chama o povo. Você pode observar aí no versículo, está escrito: chegai-vos a mim. Elias convoca o povo para que assista aquele episódio. Então Deus estava se revelando para o povo. Deus estava se revelando, mostrando que era e que é o verdadeiro Deus. Então o povo estava ali, viu a manifestação do poder de Deus através do fogo e pôde observar que realmente o verdadeiro Deus era o Senhor, aquele a qual Elias era servo. Então observe que isso acontece até hoje. Deus manifesta o seu poder para que nós cheguemos até Ele e observamos e constatemos que realmente Ele é o verdadeiro Deus. Ao enviar Jesus à Terra, Deus faz a mesma coisa. Deus está lá nos céus, enviou o Filho dele e, através de Jesus, manifestou sinais e maravilhas, prodígios, de forma que a população pudesse ver e constatar que realmente Jesus, Deus o Pai, é o verdadeiro Deus. Então ele faz isso até os dias de hoje. Ele manifesta-se convocando o povo para chegar até ele. Semelhantemente, José também fez isso lá no Egito, convocando seus irmãos para chegarem até ele. Naquela ocasião lá da fome, ele chama seus irmãos e fala: eu sou o irmão de vocês, porque eles não estavam reconhecendo. E José era o socorro deles, porque só José tinha alimento estocado. Em nenhum outro lugar existia esse alimento. Então José ali foi um socorro para os irmãos dele. E na verdade o significado é isso aí. A simbologia é essa. É que Deus, que é o verdadeiro Deus, ele é o socorro para o ser humano. E ele nos convoca: chegai-vos a mim. Essa é a convocação. Deus nos chama, a todos nós. E devemos sim atender esse chamado para que nós possamos obter a nossa salvação, pois somente Ele é o nosso socorro. Aqui o terceiro tópico diz Elias em Horebe. Nesse tópico nós observamos o fato que
Elias encontrava-se desanimado. Uma depressão tomou conta de Elias em função da perseguição que ele estava sofrendo. Então nós observamos o seguinte, que os profetas, os servos do Senhor, eles passam por momentos difíceis, né, e precisam de uma ajuda. Então não existe super-homem. Até o profeta Elias, que é considerado um dos maiores da Bíblia, passou por esse momento difícil. E quando nós passamos por momentos assim, até momentos assim difíceis e momentos que no caso assim afetam o nosso psicológico, nós precisamos de ajuda. A todo tempo da ajuda de Deus, ajuda divina, mas também dependendo da ocasião, nós precisamos sim dos especialistas aqui na Terra, dos psicólogos e assim por diante. Então, o próprio Jesus falou que os médicos estão aí, ou seja, é para o ser humano. O ser humano deve sim procurar essa ajuda quando necessário. Não podemos ser ignorantes e querer espiritualizar tudo. Lá naquela época de Elias não tinha esse recurso que nós temos hoje com o avanço aí da medicina e das outras áreas do saber. Não podemos ser ignorantes. E um outro ensinamento aqui, quando Elias ele se esconde dentro da caverna, Deus fala com ele para ele sair da caverna. Então ele precisava sair daquele lugar ali. Observe que às vezes precisa de uma atitude nossa para nós sairmos de uma certa condição. Nós sairmos de um determinado lugar, de uma certa condição na qual nós nos encontramos. Deus não queria que Elias ficasse ali dentro daquela caverna, por isso Deus manda sair. Então, a obra que o Senhor precisava fazer através da vida de Elias necessitava que ele saísse daquele lugar. E às vezes isso pode ocorrer na nossa vida também. Precisamos sair de algum determinado lugar, de alguma situação, de alguma coisa. Deus manda Abraão sair da terra de Ur dos caldeus para poder agir através dele. Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, mandou sair. Então observe que tem horas que Deus manda a gente sair, né, de determinada situação e determinado lugar. Como conclusão, foi possível a gente aprender pelo menos duas coisas aqui nessa lição. Primeiro, a comunhão que o profeta Elias tinha com Deus. Isso aí é notável, né? É uma coisa aí gritante, a comunhão do profeta Elias com Deus. O homem orou e o fogo desceu do céu. Isso serve de ensinamento para nós, que possamos sempre buscar uma comunhão maior com o Senhor através da oração, através da obediência à sua palavra. E também mostra uma outra coisa, que é a fraqueza de Elias, que todos nós temos ponto fraco, todos nós sofremos, padecemos essa fraqueza, esses momentos de angústia. Isso é normal na vida do ser humano. Mas Elias foi ajudado, foi socorrido, foi consolado ali pelo Senhor. Então, esses momentos faz parte da vida do cristão, ninguém é super-homem. E a gente deve recorrer aos recursos que estão à nossa mão. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.